Quando estava sendo julgado por Caifás, Jesus foi questionado se ele era o Filho de Deus. Isso aconteceu porque, de fato, Jesus já havia feito essa afirmação. Vamos examinar 3 textos para comprovar o pensamento de Jesus a este respeito. Na parábola de Jesus sobre os agricultores maus, o proprietário da vinha envia servos aos arrendatários para receber o fruto da vinha. A vinha simboliza Israel. O proprietário é Deus. Os agricultores são os líderes religiosos judeus e os servos são os profetas enviados por Deus. Os agricultores batem nos servos do proprietário e os rejeitam. Finalmente, o proprietário decide que só sobrou um para enviar, o seu único filho amado. A meu filho respeitarão, diz ele. Mas em vez disso, os arrendatários matam o filho porque ele é o herdeiro da vinha. Além disso, a parábola não somente reflete a real experiência de proprietários de terra ausentes no mundo antigo, mas também emprega figuras e temas comuns encontrados em parábolas rabínicas. Israel como vinha, Deus como proprietário, arrendatários indignos e rebeldes, a figura de um filho e assim por diante. Assim, ela harmoniza bem com o contexto judaico. Além disso, há aspectos da parábola que tornam improvável a sua origem posterior na igreja cristã. Por exemplo, o interesse por quem deve possuir a vinha depois que ela é tomada dos atuais arrendatários e a ausência da ressurreição do filho morto. A parábola também contém nuances interpretativas arraigadas nos targums aramaicos, nas paráfrases, de Isaías 5, que circulavam nos dias de Jesus. Quando entendido adequadamente e em todo o contexto, tudo sobre a parábola dos agricultores maus argumenta a favor de que ela se originou em Jesus, não na igreja primitiva. O que então essa parábola nos diz sobre a autocompreensão de Jesus? Ela nos diz que ele pensava de si mesmo como o único filho de Deus, distinto de todos os profetas, o mensageiro definitivo de Deus e mesmo o herdeiro do próprio Israel. A parábola nos revela que Jesus, o Jesus histórico, cria e ensinava que ele era o único filho de Deus. A autocompreensão de Jesus como filho de Deus está claramente expressa nas palavras de Jesus em Mateus 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Observe-se que, de acordo com esta afirmação, o conteúdo da revelação de Jesus é o Pai, ao passo que o próprio Jesus era o conteúdo da proclamação da Igreja. A referência ao Filho é quase informal, em vez de ressaltar um título como Filho de Deus. Esta frase nos revela que Jesus pensava de si mesmo como o exclusivo Filho de Deus e a única revelação de Deus, o Pai, à humanidade. Com base na autenticidade dessa declaração, podemos concluir que Jesus se considerava Filho de Deus em um sentido absoluto e único, investido da autoridade exclusiva de revelar Deus, seu Pai, às pessoas. Finalmente, outra indicação notável do senso de filiação divina de Jesus é sua afirmação sobre a data do fim. Contudo, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Marcos 13, versículo 32. Parece muito improvável que essa frase tenha sido produto da teologia cristã, especialmente à luz de tradições como Mateus 11, versículo 27 e outras, pois atribui desconhecimento ao Filho. Mateus reproduz essa frase, Mateus 24, versículo 36, mas Lucas a omite, e a maioria dos copistas de Mateus estão próximos de deixar fora o versículo, embora esteja nos melhores manuscritos. O fato de que Marcos mantém essa frase, apesar da sua ênfase no poder preditivo e pré-conhecimento de Jesus, é testemunho de sua fidelidade à tradição. E é bom que se diga que essa passagem não tem mais dificuldade do que a de Lucas 2, versículo 52, onde se diz que Jesus aumentou em sabedoria e estatura. Ele tinha uma natureza humana.
Ele cresceu como um homem de conhecimento. Como um homem, seu conhecimento deve ser finito, pois as faculdades da alma humana não são infinitas. Como homem, seu conhecimento deve ser finito, pois as faculdades da alma humana não são infinitas. Como homem, ele frequentemente falava, argumentava, perguntava, sentia, temia, lia, aprendia, comia, bebia e caminhava. Por que não são tudo isso o que implica que ele era um homem, que como homem ele não era infinito? Por que não são tão difíceis quanto a falta de conhecimento respeitando o tempo particular de um evento futuro, especialmente quando esse tempo deve ser conhecido por Deus e quando ele escolheu que o homem Cristo Jesus crescesse, pensasse e falasse como homem. Consequentemente, em sua natureza humana, não era onisciente. Em sua natureza humana, ele era filho de Davi. Em sua natureza divina, ele era o Senhor de Davi. Em sua natureza humana, ele estava na terra. Em sua natureza divina, ele estava no céu. João 3, versículo 13, enquanto estava na terra. Da mesma maneira, pode-se dizer que, embora como Deus ele saiba todas as coisas, ele pode desconhecer algumas coisas como homem. Além disso, o dito em Marcos 13, versículo 32, não somente revela o senso de filiação única de Jesus, mas também nos apresenta uma escala ascendente de posições dos homens até o Pai, passando pelos anjos e pelo Filho. Assim, de forma espantosa, o senso que Jesus tinha de ser o Filho de Deus incluía o senso de proximidade com o Pai, que transcendia o de qualquer homem mortal, como de um rei ou profeta, ou de qualquer ser angelical. Com base nesses três ditos do Jesus histórico, temos boas evidências de que Jesus pensava de si mesmo como o único Filho de Deus. Mas aqui também ainda não chegamos a uma reivindicação inequívoca de divindade, pois, embora os leitores helenistas dos evangelhos estivessem em condições de interpretar a expressão Filho de Deus em termos de condição divina do pretendente, no contexto judaico, tal condição não era o senso comum do título. Os reis judeus eram chamados de filhos de Deus. E na literatura sapiencial, o homem justo podia ser caracterizado como filho de Deus, tendo Deus como seu pai. Tal emprego genérico, contudo, é irrelevante para a reivindicação de filiação divina de Jesus, em virtude da singularidade e exclusividade de sua reivindicação. Vimos que Jesus pensava de si mesmo como filho de Deus em um sentido singular que o distinguia até mesmo dos profetas que o haviam precedido. Mas qual era esse sentido? A resposta pode ser, mais uma vez, que Jesus pensava de si mesmo como filho único de Deus, no sentido de que ele era o Messias prometido. Tal concepção exaltada do Filho de Deus não é estranha ao judaísmo do primeiro século. Os materiais do próprio Novo Testamento dão testemunho desse fato. No livro apócrifo de 4 Esdras, capítulo 13, Esdras tem uma visão de um homem surgindo do mar que é identificado por Deus como meu filho, e que em seguida subjuga todas as nações, pois o Filho de Deus é uma figura pré-existente e celestial. Há mais um título, o mais significativo de todos, que requer nossa atenção. Jesus afirmou ser o Filho do Homem. O que isso significa? Este será o tema do nosso vídeo de amanhã. Ore comigo. Senhor Deus, depois desta análise profunda, não nos resta dúvidas de que Jesus estava certo ao afirmar que ele era o único Filho de Deus e a única revelação de Deus, o Pai, à humanidade. Jesus se considerava Filho de Deus em um sentido absoluto e único, investido da autoridade exclusiva de revelar o Senhor às pessoas. O nosso coração se alegra nessa verdade e se regozija de alegria em saber que através de Jesus nós também nos tornamos teus filhos, ó Deus. Em Cristo somos adotados por Ti e passamos a desfrutar de todas as benesses, de todas as alegrias que essa terra e o céu nos reserva. Glórias sejam dadas a Ti eternamente. Nessa hora, o Teu povo coloca o próprio coração a Teus pés. O Senhor sabe exatamente do que cada um de nós precisa. Ó Senhor, o Senhor já fez o melhor que podia ser feito pela vida de cada um de nós, através de Cristo.
mas a tua palavra nos assegura que o Senhor ama cuidar do seu povo e que não há um fio de cabelo sequer que possa cair sem o teu consentimento. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso, portanto, pedimos a Ti pela total restauração daqueles que se encontram acamados, enfermos, doentes, abatidos, com alguma tristeza emocional, com depressão, fracos na fé por causa de alguma luta que aparentemente parece não ter fim. Pedimos a Ti por aqueles que se encontram dominados por algum vício e têm sofrido muito por causa dos males ocasionados por isso. Pedimos a Ti pelos desempregados, pelos casamentos que estão em crise, pelos jovens e adolescentes que são bombardeados diariamente por uma enorme quantidade de informação que muitas vezes os afastam de Ti. Pedimos por aqueles que estão precisando de um milagre nesta hora, ó Deus, que haja resposta para cada pedido feito agora, para cada pedido deixado aqui nos comentários. Que o teu povo possa testemunhar em breve que o Senhor agiu de forma maravilhosa e que eles foram vitoriosos mais uma vez em nome de Jesus. Amém.